Querido irmão, querida irmã, este 19º domingo do tempo comum continua a nos trazer a lição sobre o pão, o alimento, a necessidade do alimento não só físico, mas também aquele espiritual que nos leva para frente, que nos dá força. Hoje, de modo especial, a belíssima liturgia da palavra nos traz a relação entre sofrimento, hoje vamos aprofundar o sofrimento humano, que é sempre um desafio, que é sempre um mistério, o amor de Deus e a relação do amor de Deus no sofrimento que nos dá o alimento necessário para enfrentar o sofrimento. Para coroar a riqueza daquilo que Deus hoje tem para nós, o apóstolo Paulo, escrevendo à comunidade cristã da cidade grega de Éfeso, nos dá um roteiro de vida perfeito. Breve, profundo, impactante e muito prático. Um trechinho da Bíblia que serve para toda a nossa vida. Vamos aprofundar então. Pão, sofrimento, amor de Deus por nós, jeito de viver do cristão. Na primeira leitura, nós temos uma das cenas mais interessantes do Antigo Testamento. A mim agrada muito essa cena pelo seu significado. Elias é um dos grandes nomes do Antigo Testamento. Um homem de Deus, um profeta, um homem de uma coragem extraordinária que aceitou levar a mensagem de Deus em tempos muito difíceis. Produziu frutos extraordinários na história. Foi também perseguido. E justamente o contexto de hoje de Elias é o mais dramático da sua vida. Ele havia provocado a ira na sua terra por conta da verdade que anunciava, da sua pregação da grandeza de Deus, da autenticidade de Deus e da necessidade de conversão, de coerência pelo povo. A rainha, então, Jezabel, fica furiosa e, na sua crueldade, pede ao rei a morte do profeta. Elias, então, precisa fugir para salvar a própria vida. Enfrenta uma longa lista de dificuldades. Se vê sozinho, abandonado e pobre no deserto. A sua dor é tanta de deixar a sua pátria, a sua gente, de ver a sua vida ameaçada, que Elias deseja a morte. Elias enxerga a vida como o fim da linha. Já não tem mais esperança, já não deseja continuar, já não tem forças para seguir adiante. Essa é uma imagem muito prática e muito importante para nós. E desmistifica uma série de preconceitos que nós temos. Que as pessoas que têm Deus não sofrem. Que as pessoas que têm Deus não se entristecem. Eventualmente, até se desesperam, se veem sem saída. Que as pessoas que têm Deus também não se encontram em encruzilhadas da vida, em que às vezes a vida é tão pesada. Essa é uma realidade. E o que acontece então? Elias se joga no chão e dorme esperando que a morte chegue. Nesse momento dramático da história desse homem de Deus, Deus mesmo vem ao encontro dele, vem ao socorro de Elias. De uma forma interessantíssima, Deus manda pão. Elias acorda, é acordado por um anjo, e ali ele encontra pão assado e um jarro com água. Ele come, ainda não é suficiente. Segue desejando a morte. Adormece outra vez. Outra vez o representante de Deus o acorda e diz: guarde essa frase. Deus disse a Elias através do anjo. Deus diz hoje a você: levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Levanta-te, ainda tens um caminho longo a percorrer. É o que o Senhor hoje te diz. Deus hoje chama a nós que nos encontramos no sofrimento, na dor,
na dificuldade, às vezes na sensação de que é o fim da linha, de que a vida é pesada, de que o destino é injusto, de que o fardo é por demais difícil de ser suportado, é a mim e a você que Deus hoje diz: levanta. Não fica aí jogado, não se entregue, não dê os pontos, não jogue a toalha. Ainda há muito a ser feito, a ser descoberto, a ser experimentado. Ainda há muitos sorrisos, muitas realizações, muitos sonhos maravilhosos a concretizar. Ainda há estrada pela frente. E para que você seja capaz de fazer a estrada belíssima que há pela frente, o Senhor te dá o pão. Esse pão é Ele mesmo. Esse pão é presença. Presença de Deus que se aproxima de nós numa intimidade tal que se faz alimento, entra em nós. Só que como Deus é mais forte que nós, quando Deus entra em nós, na verdade somos nós que entramos nele. Essa é a dinâmica da Eucaristia, que será hoje novamente aprofundada por Jesus no discurso do Pão da Vida, do capítulo 6 do Evangelho segundo João. Quando Jesus entra em nós, somos nós que entramos em Jesus. E é Ele, Jesus, o alimento da caminhada dos cristãos. Ele é o alimento, Ele é o caminho, Ele é a companhia, Ele é a meta, Ele é o ponto de partida, de chegada. Ele é o tudo em todos. Como diz um outro trecho, já mais no final da Escritura, referindo como será a conclusão da vida e do mundo. Deus será tudo em todos. Elias então faz como Deus ordena, e com a força deste alimento andou 40 dias e 40 noites até chegar ao monte de Deus. O número 40 na Bíblia significa a experiência completa, o tempo suficiente, a totalidade do tempo necessário. Aqui significa, com o alimento milagroso de Deus, Elias teve sustento pelo resto da sua vida. É assim também conosco. Quando a dor é grande, quando o sofrimento é agudo, o alimento que Deus nos oferece de consolação, de superação, de força, de cura, é suficiente para nos conduzir pelo tempo necessário, para o lugar necessário. Até o dia em que chegaremos à montanha de Deus, a pátria definitiva, a morada eterna. No Evangelho, Jesus continua o discurso do pão da vida, uma parte central do Evangelho segundo João. Hoje, Jesus justamente dizendo que Ele é pão. O pão que desceu do céu, o pão que dá a vida, é Ele. Nós temos agora não mais um alimento enviado por Deus, mas o alimento é Deus mesmo. Deus se encarna na história, na pessoa de Jesus. Repare o movimento de aproximação de Deus em relação a nós. Lá desde o início da Escritura, Deus falava conosco. Falava. Mandava mensagens. Mandava sinais. A sarça ardente, a água que saía da pedra, o maná. Agora Deus não mais se comunica conosco, mas Deus vem ao nosso encontro tornando-se um de nós na encarnação de Jesus. Mas não para. Deus não só vem ao nosso encontro, mas entra em nós como alimento. E alimento, por óbvio, a gente sabe, é o que dá força, é o que dá os nutrientes necessários, é o que sacia, é o que dá alegria, é o que dá o prazer, é o que nos leva para frente, é o que nos faz aguentar o trabalho. Deus se faz o alimento da humanidade. Claro que essa foi uma compreensão muito difícil no tempo de Jesus, continua sendo para nós. E o que a gente encontra hoje no Evangelho é justamente aqueles que eram do tempo e do lugar de Jesus e diziam: esse cara não é o filho de José? Esse cara não é o carpinteiro? A gente não conhece a mãe dele, os primos, os amigos?
Como pode ser ele um pão do céu? Não foram capazes de transpor a natureza humana de Jesus e a mera aparência para descobrir a verdadeira essência de Jesus. Jesus, então, responde: quem crê possui a vida eterna. De novo, a importância da fé. Na semana passada, vimos que a fé é a grande obra do ser humano em relação a Deus e a grande obra que o ser humano realiza, que Deus realiza no ser humano. Hoje, a fé é apresentada como porta da eternidade. Quem crê terá a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Aqui está o pão que desceu do céu. Eu sou o pão vivo. E quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. A profundidade teológica desse trecho nós não conseguimos agora abordar, mas note que Jesus vem hoje ao nosso encontro trazendo eternidade. E quando a gente passa a enxergar a vida na perspectiva da eternidade, tudo aquilo de ruim, tudo aquilo que nos leva a uma atitude de reclamação, de queixa, de murmuração, se torna insignificante. Na perspectiva da eternidade, uma eternidade na plenitude do paraíso, qualquer sofrimento desta geração, enquanto estamos na Terra, é minúsculo, é ridículo. Não é de forma alguma uma minimização do sofrimento, quantos sofrimentos agudos, quantas cruzes pesadas para carregar, mas os nossos problemas ficam superestimados se nós não pensamos com a cabeça da eternidade, pensamos com a cabeça só daqui. Quando nós pensamos com a cabeça da eternidade, de um paraíso maravilhoso que nos espera, na plenitude do amor, Deus tudo em todos, as cruzes diminuem bastante. Porque diz outro trecho da Escritura, o que nenhum olho viu, o que nenhum ouvido ouviu, o que nenhuma mente jamais pensou, muito mais do que isso será o que nos espera. São Paulo, na outra ocasião, dirá: todos os sofrimentos dessa vida não são comparáveis à alegria e à glória que nos espera no céu. Para concluirmos esta reflexão, a extraordinária conclusão da carta aos Efésios. Faça desse pequeno trecho de hoje o roteiro da sua vida e a sua vida será linda, maravilhosa, intensa, colorida. É uma leitura tão curta que eu a faço na íntegra e nem preciso explicá-la, porque explica por si só. E esse é o como viver de um cristão. O que é um cristão? Quem vive assim, ponto. Tão forte é essa palavra de Paulo aos Efésios, dada hoje a nós. Isso aqui resolve o mundo. Resolve a crise no casamento, resolve a desagregação familiar, resolve os conflitos no trabalho, no trânsito, resolve as guerras entre as nações. Irmãos, toda amargura, irritação, cólera, gritaria, injúrias, tudo isso deve desaparecer do meio de vocês. Como toda espécie de maldade. Sejam bons uns para com os outros. Sejam compassivos. Perdoem-se mutuamente, como Deus vos perdoou em Cristo. Sejam imitadores de Deus. Vivam no amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. Está aqui a chave, está aqui o segredo, está aqui a vida que vale a pena. Deixar de lado toda a maldade. Nossos relacionamentos hoje estão contaminados. Basta andar por um grande centro urbano como Brasília, onde eu vivo, as pessoas estão nervosas. As pessoas estão sempre querendo passar por cima umas das outras, ganhar às custas dos outros, enganar, aplicar golpes. Nada disso vem de Deus. Deus nos chama a uma vida nova, em que qualquer tipo de maldade nos relacionamentos deve desaparecer. E nós devemos olhar cada próximo com amor, com pureza,
com ternura, com uma atitude de colaboração, de ajuda quando necessário, de mão estendida, não de rasteira. Deixar de lado a cólera e agir no amor. O que é na prática o amor? Uma atitude. A atitude de desejar para o outro apenas o bem. A atitude de colocar o outro em alta consideração e de viver a regra de ouro. Fazer pelo outro o que gostaria que fosse feito a você e não fazer para o outro o que não gostaria que fosse feito a você. Viver no amor. E um amor numa medida altíssima. A medida de Cristo. Qual é a medida do amor de Cristo? A morte, se necessário for. Ou seja, é um amor que dá tudo. Que não procura os próprios interesses. Um amor que não busca nem sequer uma gratificação, uma reciprocidade, mas ama porque ama. Ama para engrandecer o outro, para elevar o outro, para curar o outro. Um amor que se dá gratuita e generosamente a cada próximo. Devemos viver assim. Para encerrarmos, então, este domingo nos diz: a dor existe, o sofrimento existe, e algumas vezes a gente se sente como que no fim da linha, como se não valesse mais a pena nem sequer viver, e como se fosse melhor desejar a morte. Deus vem ao nosso encontro e nos diz: ainda há muito a viver, ainda há um caminho lindo a percorrer. Então, levanta-te dessa tristeza, dessa prostração, come o alimento que Deus dá e segue o caminho que valerá a pena. Esse alimento é Deus mesmo, encarnado na pessoa de Jesus, que deu o seu ser e a sua carne para a cura e para a salvação da humanidade. E os que creem em Jesus vivem entre si, não na maldade, mas no amor. Essa vida vale a pena, transforma a gente, transforma o mundo. Bom domingo e boa semana.